Que o amor e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco, guiando-nos em todos os nossos caminhos, e que a nossa vida seja um vaso de bênção para a glória do nosso Deus. Hoje, meus irmãos, nós iremos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 5, o verso de número 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois o sal da terra. É interessante que nós perdemos muito do que Jesus Cristo disse naqueles dias por causa do distanciamento histórico. Jesus estava falando a respeito de algo que era extremamente valioso, o sal. Jesus fala que a sua igreja era o sal da terra, que aqueles que criam no seu nome eram o sal da terra. O sal era algo tão precioso na época de Cristo que ele era usado como pagamento. Até vem a palavra, e daí que surge a palavra salário, né? que significa pagamento com sal. Então, muitos homens trabalhavam, se esforçavam para receberem em troco o sal. Hoje, a palavra salário já não tem essa conotação, mas ainda ficou aquele resquício, né, da idade antiga de um pagamento com sal. O que nós vemos, irmãos, é que Jesus está falando de algo precioso, de algo valioso. Então, Jesus estava falando que a sua igreja é valiosa, que a sua igreja é preciosa. E a sua igreja tem funções semelhantes a que o sal possui. Nós vemos que o sal, primeiramente, ele é usado para conservar alimentos. Muitos alimentos, eles são conservados com sal. Então se coloca o sal nos alimentos e deixa ele ali desidratar, secar, e aquele alimento com sal ou alimento salgado, ele ainda tem uma vida útil de muitos e muitos tempos. Eu fico imaginando que numa época onde não havia refrigeração, onde não havia geladeiras, luz elétrica para que se pudesse guardar os mantimentos, o sal era tão necessário, era algo tão precioso para que ninguém comesse algo estragado. Então, e a falta de sal traria muitos problemas, muitas dificuldades para a pessoa. O sal, ele é usado para conservar os alimentos. Vamos ficar atentos com isso. O segundo propósito do sal é também dar sabor ao alimento. Quando nós observamos que um alimento, uma comida está sem sal, a gente fala assim, mas isso aqui está faltando um pouquinho de sal, um pouquinho de tempero, né? E a gente gosta, por quê? Porque o sal, ele realça o sabor do alimento. Ele faz com que o alimento seja mais agradável ao nosso paladar. E o que nós observamos é que para uma boa refeição, este sal ele precisa ser posto. E posto também com equilíbrio. Pouco sal não dá o realce necessário, e muito sal faz com que seja indigerível. Nós, como cristãos, devemos entender a nossa função, assim como o sal. Neste mundo pervertido, nesse mundo cheio de pecados, neste mundo corrompido, neste mundo em que muitas filosofias políticas, muitas pessoas se levantam com bandeiras a favor do pecado, a favor da depravação, de homicídios, nós devemos ser
aquelas pessoas, nós, a Igreja de Cristo, que devem conter a propagação do mal. Nós devemos conter isto, assim como o sal, ele conserva, assim também nós devemos conservar este mundo de tanta maldade. Devemos livrar este mundo. Devemos que pelo poder do Espírito Santo, pela palavra de Cristo que habita em nós, pela palavra de Cristo pela qual nós pregamos e vivemos, nós devemos anunciar a verdade de Cristo para que possamos conter o avanço do pecado neste mundo e vivermos assim da maneira que glorifique ao Senhor, de maneira digna do Evangelho de Cristo. Talvez nós possamos pensar, mas o que eu posso fazer? Como eu posso mudar o curso deste mundo? Talvez nós não mudemos o curso do mundo, mas eu posso mudar as pessoas que estão ao meu lado. Quando eu vivo de uma maneira santa, eu posso contagiar as pessoas que estão ao meu redor, pelo meu estilo de vida, pela sabedoria advinda, pela transformação que o Espírito Santo causou em nossa vida. Devemos levar a palavra de Deus e assim melhorar o ambiente que nós estamos. Podemos começar com a nossa casa, com o nosso trabalho, sermos sal na nossa família, no nosso trabalho, entre os nossos amigos. E aí nós estaremos conservando-os do pecado. Nós, como sal da terra, devemos dar sabor. Nós devemos levar palavras que realmente consolam, palavras que edificam, palavras que alegram, palavras que falam a respeito de Jesus Cristo para todas as pessoas do mundo. Elas precisam ouvir de Cristo e é a partir de nós e é pelo nosso meio que essas palavras devem ser ditas. E a palavra de Cristo realmente é algo que será digerido com prazer por todas as pessoas. Talvez as pessoas não aceitem, mas é uma palavra que agrada, é uma palavra que satisfaz. Saber que Jesus Cristo nos ama. As pessoas não aceitam esta palavra não porque ela não é boa, mas porque as pessoas preferem o pecado ao invés da palavra de Cristo. Mas nós devemos continuar a levar a boa palavra de Cristo, por mais que sejamos impedidos disto, por mais que as pessoas não queiram o gosto saboroso da palavra do Senhor Jesus Cristo, nós devemos continuar levando, porque essa palavra tem que estar no nosso coração, na nossa boca, dia após dia. É isso que nós somos chamados para ser, para levar o bom sabor de Deus ao mundo. E nós devemos fazer isso com equilíbrio. Não devemos ser taxados como aquelas pessoas chatas, inconvenientes, que falam de Cristo, querem impor a sua fé de qualquer forma. Mas devemos fazer isso com equilíbrio, para que ninguém tenha o que falar contra você e contra a nossa fé. Meus irmãos, que Deus esteja nos abençoando e que nós sejamos sal nessa terra corrompida. Que Deus esteja nos fortalecendo. Amém. Santo e eterno Deus, entendemos que nós somos pecadores, somos fracos, mas somos preciosos para Ti. Preciosos ao ponto do Senhor ter entregado a Tua vida por nós. E que nós, Senhor, possamos ser sal neste mundo, assim como o Senhor nos ordenou. Que possamos dar o sabor, o santo sabor da Tua palavra ao mundo. E que nós também possamos, pela nossa fé, pela nossa atitude, vivermos e reprimirmos o pecado que está ao nosso redor e que nós possamos viver para a glória do Teu nome. Essa oração que fazemos, no nome santo do Teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor. Amém.